Olá, queridos, bom dia. Vamos retornar as nossas meditações em Salmos e a partir desse ano, eu quero ajudar vocês todos um pouco mais olhar para os Salmos, ah, ajudá-los a realmente interpretar os Salmos e fazer essas meditações, não só em Salmos, mas em outros textos também. Então eu queria colocar nosso tempo nas mãos de Deus, vamos orar e depois vamos olhar para esse Salmo de número 64 juntos. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos por mais essa manhã, te agradecemos pela tua palavra que se renova a cada manhã e pedimos, Pai, para que o Senhor nos ensine através de mais essa porção, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos anime pela tua palavra, nos aponte a, a sua forma de agir, os seus planos maravilhosos para nós, que nós possamos aprender mais e mais da tua palavra nesse ano, para a honra e glória do seu nome mesmo e também para o nosso benefício. Pedimos isso, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Então, o que eu quero fazer com vocês nesse ano, talvez a gente tenha meditações um pouco mais curtas, mas eu quero ajudá-los a olhar para alguns aspectos do texto para que você tenha essa habilidade, de ler um trecho da palavra de Deus, um capítulo. Hoje nós temos só 10 versículos e assim extrair desse texto, aquilo que realmente o texto quer ensinar. O perigo, muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, é a gente colocar as nossas ideias dentro do texto, ao invés de extrair do texto aquilo que ele quer ensinar. Então, uma lição básica, dessa interpretação de texto que eu aprendi há muitos anos atrás tem a ver com esse processo de estudo da palavra. Eu vou dar os nomes mais fáceis para a gente ir entendendo e construindo isso na cabeça. Tem uma expressãozinha num livro que nos ensina métodos de estudo bíblico, como é que eu consigo extrair do texto aquilo que ele quer dizer, e uma expressão que nos ajuda a memorizar os passos é olha. Então, o que é isso? Você precisa observar, interpretar, para só então aplicar para a sua vida aquele texto. Então, na observação de um salmo qualquer, e o que nós vamos fazer aqui hoje, você precisa saber quem escreveu, por que ele escreveu, em que condições ele escreveu. Você precisa saber que gênero literário é esse que nós estamos estudando. Você precisa saber um contexto político, econômico, cultural. Claro, nós não vamos fazer tudo isso no salmo de hoje, mas aos pouquinhos eu quero treiná-los a saber olhar para o texto e pensar nessas coisas. Então, a primeira parte é observação. Nós sabemos que esse salmo foi escrito pelo rei Davi. A própria Bíblia traz isso, que é um salmo de Davi. E ele foi escrito, então, em uma condição de ataque dos inimigos, porque ele está pedindo essa proteção contra os inimigos. Nós sabemos que o estilo literário dos Salmos é um estilo poético, não é uma história, não é uma narrativa, não é uma profecia, é um estilo poético. Davi aqui, ele está falando com Deus, ele que escreveu a maioria dos salmos, ele está falando com Deus de forma poética. Depois de observarmos o texto, alguns aspectos do texto, nós precisamos interpretar, ou seja, fazer a pergunta assim, o que Davi estava querendo dizer literalmente, ao invés de atribuir um sentido espiritual para a coisa, que a gente faz isso quando a gente aplica para a nossa vida.
mas nós precisamos primeiro entender o que ele queria dizer naquele contexto que ele estava vivendo, né? Então nós vamos examinar palavras para interpretar, né? Nós precisamos examinar palavras que se repetem, palavras que são sinônimas e até aquelas que são opostas entre si, né? Antônimo, né? Tudo isso nos ajuda a interpretar, né? Para interpretar bem, nós precisamos olhar para cada palavra como a gente fazia lá na escola, né? Analisar aquilo que é verbo, o que é sujeito, as conjunções, preposições. Ok? E depois de entendermos, então interpretarmos, aí então nós vamos passar para a aplicação. Mas nós não vamos fazer isso palavra por palavra, de maneira bem minuciosa aqui, porque senão vira uma aula de interpretação de texto e não uma meditação no Salmo, né? Então eu estou me alongando um pouco mais nisso primeiro Salmo do ano, mas ao longo do ano nós vamos fazer isso de uma maneira, vamos aos poucos, né, construindo isso na nossa mente, né? E aprendendo a fazer isso no texto bíblico. Então vamos ao Salmo, né? Salmo de número 64. O Salmo diz assim, começa assim, Davi dizendo, né? Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Então, já me chama a atenção aqui, né? Esses verbos, né? Ouve-me, protege-me. No versículo 2 ele começa defende-me, tá vendo o sinônimo aí, né? Protege-me, defende-me. Então, o que Davi está fazendo aqui é um clamor a Deus, né? Por proteção. Senhor, me ouve, Senhor, me protege. Né? E ele continua no versículo 2 dizendo, protege de quê? Da conspiração dos inimigos e da ruidosa multidão de malfeitores. Então, percebe que ele não está sendo atacado fisicamente, não tem um exército às portas da sua cidade. Essa é uma dificuldade que nós temos às vezes, né, de olhar para o Salmo e saber em que momento exatamente da vida de Davi ele foi escrito. Tem material que nos ajuda a fazer isso, né? Mas no caso aqui, se a gente só lê no português, né, a gente vê que esse ataque não era um ataque de tropas que estavam à sua porta, mas existia conspiração de ímpios, gente falando mal dele. Por isso ele fala ruidosa multidão de malfeitores. Esses malfeitores estavam arquitetando, estavam falando mal dele, do seu governo. Veja como isso fica mais claro ainda no versículo 3. Eles afiam a língua como espada. Então, a espada que fere, que ataca, né, é a língua desse povo. Eles apontam como flechas, é uma outra ilustração, né, além da espada, né, essa língua também é como flechas, e ele diz palavras envenenadas, né, como aquela flecha com a sua ponta envenenada que eles atiram, né, contra Davi. Verso 4. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro. Então, percebe que não é esse ataque direto, mas parece que eles estão emboscados, escondidos, né? Eles estão nessa emboscada, um grupo de malfeitores, ímpios, que estão da sua posição, de onde estão, escondidos ou protegidos de alguma forma, né? Eles atacam os homens íntegros. Eles atiram de surpresa e sem qualquer temor. Lendo isso aqui, né, eu fiquei pensando claramente assim, pensando e trazendo para os nossos dias agora, né, já aplicando, como é que isso existe nos nossos dias. Como, por exemplo, a internet facilitou muito esse tipo de coisa. A pessoa que fica sentada do outro lado do computador atacando, né, uma série de outras pessoas, né? Ele fica emboscado e atacando de surpresa e sem qualquer temor. Só não teme, ele fala o que for na internet. É quase como aquela pessoa que fala mal por trás, né? Ele está emboscado, mas ele ataca com palavras. De que forma, né? Dessas duas maneiras aí, né?
Ataca o homem íntegro de surpresa e sem qualquer temor. Verso 5. Animam-se uns aos outros. Então parece que existe um grupo de malfeitores fazendo isso, né? E eles fazem isso com planos malignos. Eu estou usando a nova versão internacional, né? Uma versão de mais fácil entendimento. E eu vou fazer isso nas meditações dos Salmos durante esse ano. Então, o verso 5 diz: animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Então, mais uma vez aqui, né? Agindo dessa maneira oculta, por trás, né? E com essa certeza de que de onde eles estão, emboscados, né? Ou no oculto, como eles tramam, como eles atacam com palavras, ninguém os verá. Né? Então essas armadilhas, quem as verá? É essa certeza que o ímpio tem de que ele vai falar mal por trás e que ninguém vai ficar sabendo, de que ele pode atacar dessa forma. Veja o verso 6, né? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobre. Mais uma vez, né? Essa trama que parece perfeita e que maldiz, ataca por trás. É difícil da gente não pensar em política quando a gente lê para essas coisas. Eu fico me contendo a não pensar nisso, né? Mas eu vejo que o nosso contexto atual, né? Tem tanto disso, né? Na televisão, nos noticiários, né? E é interessante quando a gente olha para isso aqui pensando nisso, esse ataque, né, de uns aos outros, essas tramóias que parecem planos perfeitos para enganar, para atacar os justos tudo isso a gente vê nesse contexto político, mas existe em qualquer lugar. Nas empresas existem isso, né? Às vezes esse conluio, né? Esse agrupamento de pessoas para atacar, às vezes, o justo, né? Mas aqui no versículo, então, até aí o versículo 6, né? Que Davi descreve, clama ao Senhor e descreve o que está acontecendo com ele, né? Esse agir dos ímpios. A partir do versículo 7, Davi, ele tem essa virada, né? Tá aqui essa análise que nós devemos fazer, né? Dessa palavrinha aqui, né? Mas Deus, né? No início do versículo 7. Então agora o texto vira e vai mostrar como Deus está agindo em favor dos justos. E a esperança, agora Davi vai mostrar, né, como ele faz em muitos dos seus salmos. Né? Ele clama pelo favor do Senhor, mas demonstra também a sua esperança. E aqui não é diferente. Ele fala: mas Deus atirará neles suas flechas. Então veja, né, que ele usou flechas lá do inimigo vindo e agora ele usa a mesma palavra, flechas que vão ser retribuídas por Deus. E ele diz: repentinamente serão atingidos. Então Deus, assim como eles atacam de surpresa de lá, Deus também repentinamente, de repente vai dizer: chega, chega. Né? E vai atirar suas flechas contra os ímpios. Eles que vinham achando, né, que não tinham como ser apanhados, né, que o plano era perfeito, agora Deus que vê todas as coisas vai fazer justiça. Essa é a esperança de Davi, essa é a esperança nossa também. Depois ele diz assim, né, nós sabemos, né, que a vingança pertence ao Senhor, né, nós estudamos isso recentemente numa mensagem aí, Romanos 12:19 vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, essa certeza de que Deus está agindo em nosso favor. No verso 8, a gente continua lendo: pelas próprias palavras farão cair uns aos outros,
menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Então, Deus é tão poderoso que ele vai usar as próprias palavras desses que são ímpios para fazer evidente o seu engano e a sua maldade. É o que diz aquele dito popular, né? Mentira tem perna curta. Então Deus vai pegar esse tipo de artimanha, né, e vai tornar claro que os malfeitores, vai envergonhar esses malfeitores e vai usar a própria palavra deles para os destruir. Verso 9: todos os homens temerão, proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Então, mais uma vez, a esperança de Davi reconhecendo o agir de Deus, onde todos os homens vão reconhecer e temer a Deus. E ele termina no verso 10 dizendo: alegrem-se os justos no Senhor, e nele busquem refúgio. Congratulem-se ou deem glórias todos os retos de coração. O que nós temos nesse salmo aqui é uma oração de Davi, passando por acusações dos seus inimigos, dos ímpios, mas, mais uma vez, confiando no agir e no cuidado de Deus para com a sua vida. Queridos, que essa seja também, né, a nossa certeza de que, apesar de nessa vida, né, nós passarmos por injustiças, às vezes uma injustiça na prática, às vezes com palavras, né, pessoas falando contra nós, apesar de tudo isso poder acontecer conosco também. Nós devemos seguir o exemplo de Davi e saber que a nossa esperança está no Senhor, que sabe de todas as coisas e nos defende o justo, defende a causa do justo em todas as circunstâncias. Certo? Vamos agradecer ao nosso Deus por isso. Pai de amor, nós te agradecemos pelo seu cuidado com as nossas vidas e pela certeza que podemos ter do seu agir e da sua proteção. Obrigado, Deus, pelo relacionamento que podemos ter com o Senhor. Agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Até logo, queridos. Boa semana para todos.